Bom, vamos lá. Além disso, segundo o grupo de estudos, a proteção dos mangues e restingas ajuda a enfrentar as mudanças climáticas, pois essas áreas funcionam como uma barreira natural que ameniza a gravidade de situações como a vivida no Rio Grande do Sul, que a gente também já falou, assolado pelas enchentes. Se essas áreas responsáveis pela absorção de carbono forem vendidas em empreendimentos privados, a tendência é aumentar a degradação ambiental. E isso, de acordo com a plataforma, vai fragilizar ainda mais comunidades tradicionais que dependem do ecossistema marinho para sobreviver. Populações caiçaras, quilombolas, ribeirinhas e povos indígenas. Sim, tem mais um anúncio do Lula aqui. Muita gente depende da pesca dali, ou seja, daí de repente você cria um ambiente que de repente prejudica, né? Ou seja, a vida marinha também, né? Os peixes e algas, né? Principalmente as algas, porque o oxigênio, né? O verdadeiro pulmão do mundo são a vegetação fotossintetizante que vem dos oceanos, né? E aí, ou seja, imagina a situação que vai ficar. E ainda por cima tem outro detalhe, uma coisa que eu lembrei agora, no estado do Amazonas era cheio de hotéis de selva que ficavam à beira de rios. Sim. Hoje está tudo deteriorado. Uhum. Ficou assim um elefante branco ali no meio da floresta. E, ou seja, privou de repente possíveis pescadores aí pescar ali porque virou propriedade privada. E aí, olha só o que aconteceu. Pois é. Estudo do MMA de 2018 revela que há avançado processo erosivo em 40% da costa brasileira. De acordo com o painel Mar, a erosão será intensificada, causando o chamado estreitamento da costa, até o colapso do turismo com a supressão das praias. O cientista Carlos Nobre, especializado em aquecimento global, afirma que se não controlarmos o efeito estufa até o final do século, o mar vai subir de 80 centímetros a 1 metro. Para ele, ao invés da proposta, é necessário um plano a longo prazo para a retirada das comunidades ribeirinhas dos terrenos de marinha, já que o aumento das marés e ressacas mais fortes são inevitáveis. Completamente sem sentido tornar propriedade quando no final desse século essas áreas serão marges. Se a tendência da ciência é apontar para retirar pessoas, porque os danos, porque essas pessoas podem estar correndo risco de vida se permanecer ali, se nada for feito, é claro, em relação ao ambiente, né? As pessoas, esses idiotas estão querendo construir coisas ali. Sim. Não faz o menor sentido isso. Bom, mas aí se o mar, assim, desculpa a piada aqui, mas assim, veja o lado meio positivo disso. Se o mar levar o pessoal que vai estar ali, vai ser burgueses a menos no mundo, né? Sim, ou seja, uma revolução não faz, o mar faz, é isso. Sim. Gente, assim, eu sei que vai ter um monte de gente aqui me criticando por causa dessa piada que eu fiz e tal, mas gente, é isso, entendeu? Aqui não é esquerda do amor venceu, não, entendeu? Não, mas o que eu quero dizer, gente, é isso. Se a gente, agora falando sério, gente, se a gente não conseguir fazer uma revolução, a natureza vai fazer uma revolução por ela mesma. Porque nem a própria natureza não está aguentando o capitalismo.
Você tá entendendo? Então ela, cara, é complicado, cara. Complicado. Ou seja, as pessoas precisam parar com essa. Porque o problema é o seguinte, que o meio ambiente é fundamental até para a nossa existência. Sim. Exatamente. É, Também acho que deve parar de romantizar a favela e parar com esse papo de comunidade, porque, ou seja, se você mudar a palavra que você usa de favela para comunidade, mudasse a realidade das pessoas que moram naquele lugar, beleza. Mas não é mudando a palavra que você vai mudar a vida dessas pessoas, né? é. Então, eu acho hipócrita esse papo de romantizar a favela, chamar a favela de comunidade, de não sei o quê. E, às vezes, não existe comunidade ali. Porque Hum. um exemplo que eu vou falar agora é. Eu fiz estágio num projeto da prefeitura lá do Rio de Janeiro. Eu estou morando no interior aqui, né, do estado do Rio. Mas lá tinha um projeto da prefeitura chamado Projeto Itinerante de Cultura, que era da prefeitura. Então, todo sábado a gente ia numa dessas favelas, barra comunidade, para fazer atividades de oficinas com crianças de 0 a 6 anos, daquelas comunidades, né, daquelas áreas. Então, eu fui para Padre Miguel, fui para Vigário Geral, visitei uma outra lá em Guaratiba, enfim, eu visitei várias creches desses lugares, né? E quando. Aí teve uma das creches que eu fui que ficava numa área lá que ficava em Vargem Pequena. E Vargem Pequena, aí tinha duas creches lá que eu fui nas duas. E olha só o resultado. De todas as favelas das comunidades que eu visitei, aquela era a que tinha menos senso de comunidade. As pessoas eram extremamente fechadas, pouco comunicativas, participativas das oficinas, sabe? Aí depois eu fiquei sabendo que aquilo ali recebia o apelido de Comunidade César Maia, porque foi formada a partir de gente sobrevivente de enchentes e deslizamentos de terra lá do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Essas pessoas foram para lá e foram pessoas que vieram de vários pontos diferentes da cidade e tiveram que criar um ambiente ali razoável para viver, entende? Mas espírito comunitário mesmo, de conhecer o vizinho, de trocar ideia, de ter uma cultura desenvolvida ali, não há, entendeu? E é um lugar feio, horroroso. Eu não sei. E é pequeno, apesar de tudo, ainda é pequeno, tal. Pode ser que hoje em dia já tenha desenvolvido alguma coisa ali, criado uma situação ali mais favorável e tal, mas naquela época, isso em 2007,
tava um negócio assim, tipo, realmente parecia que as pessoas foram colocadas ali por falta de opção, entende? Por total falta de. Agora, coisa que é diferente, por exemplo, de uma comunidade tipo Padre Miguel. Padre Miguel, a escola, a creche que eu fui, a diretora já me recebeu na porta dizendo: eu fui professora de 90% dos pais dos meus alunos, porque é um local mais antigo, né? Então, tem até escola de samba, as pessoas são mais participativas, os pais parece que se conhecem, e isso é comunidade. Sim, Isso é comunidade. O senso, porque a comunidade é muito mais uma questão assim de ter um senso. Pois é, Padre Miguel é bairro, né? Então, ou seja, essa coisa de comunidade é muito mais sobre o senso das pessoas sentirem que fazem parte daquele lugar do que você dar um nome aleatório para um tipo de, de estrutura urbana, entendeu? Porque são as pessoas que definem que aquilo ali é uma comunidade. sim. E a forma como elas interagem entre si também.